Graças e paz, meus amados. Nós iremos falar sobre algo que durante muitos anos eu não vejo mais ninguém comentar. E a pergunta que inicia esse estudo é: o domingo é meu? Em Hebreus 4, 10, 11 fala assim: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A introdução começa falando de uma forma bastante clara que nós não temos o direito de usar o que não é nosso. De modo particular, isto é verdade em relação ao que pertence a Deus. O Senhor é zeloso daquilo que lhe pertence. Já vimos que o tempo que dispomos nos foi dado por Deus em sua bondade. Ele nos entregou a maior parte dele para as nossas necessidades materiais e só exige de nós uma sétima parte e não temos o direito de usá-la para nós. Notemos a ênfase bíblica dada à verdade de que o dia do descanso não nos pertence. Êxodo 31:13 diz: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu, Senhor, que vos santifica. Em Levíticos 19:3 diz: cada um temerá sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados, eu, Senhor, vosso Deus. E em Marcos 2:28 diz assim: o Filho do Homem, até o sábado é Senhor. Nós vemos que a palavra de Deus, quando se fala no sábado, no dia de descanso, Deus falando que o sábado é dele. E nós já estudamos sobre o sábado cristão e nós também expomos porque guardamos o domingo. A palavra sábado é transliterada para o português e seu significado é simplesmente descanso. A origem da palavra nada tem a ver com o sétimo dia. Ela quer dizer descanso. Portanto, o nosso sábado, isso é descanso, não tem que necessariamente ser o sétimo dia como era para os judeus. O sábado, quando falamos sábado, entenda descanso, foi dado para o nosso repouso físico, e então Deus preparou um dia em 7 para este fim. O termo sábado tem também um sentido espiritual para significar o descanso que Deus nos dá. O sábado foi feito por causa do homem. A palavra de Deus em Marcos 2:27 diz: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mateus 12:8 diz que Jesus é o Senhor do sábado, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E um último item, não estamos debaixo da lei. Em Hebreus 4, de 3 a 11 fala: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurarei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque certo lugar disse assim: o dia sétimo repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso, visto que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que primeiro foram pregados as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não faria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou em suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
O costume da igreja primitiva, os discípulos guardavam o primeiro dia da semana. Eles reuniam-se com os judeus para ganhá-los no sábado, conforme Atos 13, 14, 13, 44 e 18, 4. Mas quando reuniam-se como cristão para o seu próprio culto, faziam-se no primeiro dia da semana, que era no domingo. E lá em Atos 20, versículo 7, diz: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou-se a prática até a meia-noite. Em 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam-se coletas quando eu chegar. Mas fica a pergunta: como observar o dia de descanso? A primeira coisa que nós entendemos, e eu acho que são coisas que já não se falam mais na igreja, é a frequência da igreja. A assistência aos trabalhos da igreja no domingo, ela oferece-nos excelente oportunidade para crescermos espiritualmente, e alguns assistem só à escola dominical ou ao culto da noite. Acham que isso lhe basta, mas o dia não é nosso, é do Senhor, e devemos aproveitar todos os ensejos de estar em sua casa. Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha uma irmã em Cristo que trabalhava numa atividade durante a semana bastante ocupada durante a semana. Mas aos domingos, ela separava esse dia, ela ia para a escola bíblica, fazia tudo o que precisava ser feito, ia para o culto à noite, fazia os ensaios dos seus departamentos, e era uma pessoa extremamente abençoada por essa atitude. Hoje em dia nós não vemos mais as pessoas fazendo tomando esse tipo de atitude que só tem a ser bênção na vida das pessoas. A segunda maneira de observar esse descanso é a leitura da palavra. Fora do horário das reuniões na igreja, nós devemos aproveitar o domingo para ler a palavra de Deus, estudá-la, meditar nela, ou outros livros de edificação espiritual. Ela pode ocupar as nossas horas de lazer. A terceira maneira de nós descansarmos, aproveitar o dia do Senhor, é testemunhar. Os trabalhos de evangelização e beneficência devem ter a nossa cooperação. O domingo é o dia por excelência para promover o reino de Deus nas escolas bíblicas, escolas dominicais, dos bairros, nos pontos de pregação, nas visitas aos hospitais e casas de beneficências em geral. Encontramos inúmeras oportunidades de testemunho do nosso Salvador. Eu lembro que no passado, muitas igrejas, muitas pessoas, elas iam para a escola bíblica, algumas até almoçavam na própria igreja e depois saíam na parte da tarde para entregar folhetos, para fazer um estudo bíblico na casa de alguém, para fazer visitas a hospitais e outros lugares. E isso realmente foi uma grande bênção para a igreja daquele tempo, que fez com que muitas igrejas crescessem e as pessoas não apenas cresceram numericamente, mas também espiritualmente, tendo ali um testemunho cristão sobre a sociedade. E o quarto item que nós devemos é o descanso em si. Sem dúvida, o dia também para descanso. Nós devemos dedicá-lo à renovação de nossas energias para uma nova semana de atividades. Mas muitos de nós achamos que dormir o dia inteiro, acordar tarde, vai renovar as nossas forças e nossa mente. Nós não podemos esquecer, entretanto, que quando o melhor descanso é a mudança de atividade. Quando nós nos ocupamos com as coisas de Deus, nós automaticamente estamos descansando a nossa mente, refrigerando a nossa alma.
Nós devemos evitar, na verdade, a guarda do domingo, um extremo do legalismo, né? E também não podemos ir para outro extremo da frouxidão. Muitas pessoas ou são extremamente legalistas na guarda do domingo, outras extremamente frouxas, vivem uma vida completamente desregradas. O fato é que nós devemos ser sensatos em guardá-lo de modo agradável a Deus. Quer comamos, quer bebamos, fazemos para a glória de Deus. A profanação do dia do Senhor. Esse tempo de profanação, quando nós olhamos assim, parece bastante impactante, né? Algumas pessoas ficam até constrangidas quando se fala da profanação do dia do Senhor, que é o domingo. Mas, na verdade, no dicionário fala que profanação, né, é desrespeito ou violação do que é santo, sagrado, é violação, o sacrilégio. Mas, na verdade, por extensão, é uma atitude irreverente contra a pessoa ou coisas que merecem respeito, afronta, insulto e irreverência. Quando nós profanamos o dia do Senhor, nós, na verdade, não estamos respeitando uma lei de Deus. E, infelizmente, vai se acentuando a tendência entre os crentes de profanar o dia do Senhor, de tornar o dia do Senhor algo muito comum, ocupando-se exclusivamente com atividades terrenas. Muitos reputam essa atividade dizendo ser sem importância para a vida espiritual. Quantas pessoas preferem um jogo de futebol, um aniversário de um parente, ou de um passeio, não que não devamos passear, mas muitas pessoas elas colocam essa atividade exclusivamente para as suas vidas, não preenchendo as suas vidas com as coisas de Deus. E a Bíblia mostra que esse ato de não obediência ao dia do Senhor era o primeiro passo para outros pecados. Por vezes, a idolatria ou casamentos mistos vinham ligados com a quebra do dia do sábado. Se nós olharmos para a Bíblia, nos tempos de Neemias, nos tempos de Ezequiel, as pessoas profanavam o sábado, isso é, faziam aquilo que era sagrado, aquilo que era reservado para Deus. E as pessoas simplesmente não davam importância. Olha o que fala aqui em Ezequiel 20:16. Porque rejeitaram os meus juízos e não andavam nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Então você percebia que tomava espaço na vida deles e esse ato de não obediência ao dia do Senhor, ao sábado judaico e o domingo do Senhor, o dia do Senhor, eles vão trazendo para as nossas vidas consequências. Na época de Neemias, enquanto o povo precisava ser restaurado, o povo vinha do cativeiro completamente longe dos preceitos de Deus, e eles ali, por falta de guardar esse sábado, outros pecados começavam a chegar na vida deles. E a palavra diz assim, em Neemias 16:23, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Meus amados, quando o crente deixa de observar o dia do Senhor, ele deu o primeiro passo para uma porção de pecados com que Satanás tenta arruinar a vida espiritual. Aí a pergunta fica, como podemos profanar? Nos dias de Neemias, o sábado, isso é o dia do Senhor, era profanado com atividades comerciais. Foi preciso agir com firmeza para acabar com esta transgressão. Porque o povo, com o tempo, ia se afastando das coisas de Deus, da lei de Deus. Em Neemias 13, de 15 a 21, nós vemos aqui a descrição dessa situação.
que diz que naqueles dias via em Judá os que pisavam lagares aos sábados, traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda espécie de carga traziam a Jerusalém no dia de sábado. Então percebemos que eles estavam ali fazendo atividades comerciais. E a palavra continua dizendo: protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrisse até passando o sábado. E pus às portas alguns dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passavam a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte aos muros? Se outra vez o fizesse, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. A obediência do dia do Senhor, a não atividade comercial, era mais ou menos assim. Eles não confiavam que durante toda a semana que eles trabalhassem, poderia haver a provisão de Deus. Era uma maneira deles entenderem de que eles poderiam ser sustentados pelo Senhor e não precisavam violar o sábado. E este mal foi causa, muitas vezes, até do próprio cativeiro na Babilônia, em que foi se afastando, até que o Senhor agiu, trazendo julgamento sobre o povo de Israel. Para concluirmos, nós temos que ter em mente que nós vivemos em um país de intensas atividades comerciais e sociais aos domingos. Nós precisamos de severa vigilância para não nos conformar com o padrão dos crentes, dos não crentes. A própria Bíblia diz: para não vos conformeis com este século, mas renovais pela renovação do vosso entendimento. Hoje nós temos grandes e fortes ídolos que retiram a nossa visão espiritual da guarda do dia do Senhor, tais como televisão, esportes, mídias eletrônicas. Os pais devem saber disciplinar o uso dessa poderosa influência, pois muitos crentes gastam grande parte do seu tempo no culto desses prazeres e esquece de investir no serviço do reino de Deus. Muitos ocupam todo o seu tempo durante a semana todinha, enchendo de atividades, e às vezes desprezam até a sua própria família e acham que, deixando as coisas de Deus para cuidar das suas famílias, estão fazendo grandes coisas. Eu não digo que não devemos cuidar das nossas famílias, mas o Senhor nos deu um tempo necessário para que possamos trabalhar, cuidar dos nossos e ter assim a nossa vida bem disciplinada, para que possamos realmente sermos servos cheios de vida espiritual. As consequências da profanação do dia do Senhor, ela traz um grande prejuízo espiritual. Nós vemos crentes que outrora ativos, mas agora negligentes e relapsos. Com certeza nós podemos saber
que ele não está observando como deve o dia do Senhor. Isso no nosso tempo, na igreja do nosso tempo, parece exagero. Porém, quem despreza o dia do Senhor está no caminho certo para a derrota espiritual. Nós vemos muitas pessoas que outrora trabalhavam na casa de Deus e foram abandonando o dia do Senhor, foram deixando as coisas de lado e hoje nem conseguem se levantar e muitas vezes cheios das suas razões, né? Porque a carne sempre procura desculpas para as situações e estão vivendo uma vida espiritual baixa. A privação do privilégio que o crente tem de abençoar e ser abençoado nas assistências às coisas de Deus, como o refrigério da palavra de Deus em nossas vidas. Não vemos mais falar ninguém, nenhuma igreja mais pregar o domingo como o dia do Senhor. Na época que me converti, isso era muito vivo. E por conta disso, as igrejas eram igrejas vivas. Era igreja cheia de pessoas que viviam uma vida espiritual bastante abundante. Não como hoje as pessoas dizendo, olha, eu estou fraco espiritualmente, porque negligencio coisas importantes. Não acho que muitas coisas que agem, como andam, como vivem, pode trazer sérios prejuízos para a nossa vida espiritual. E um deles é o do dia do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado, que o domingo não é seu. A pergunta que eu fiz lá no início desse estudo, ele não é seu, ele é do Senhor. Então dedique seu tempo ao Senhor. Deus abençoe. Querendo o Senhor, um próximo estudo para a edificação da nossa alma. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.